Ascensão através de habilidades. Episódio 105. 21º nível, Espírito Louco, 1. Ao descer, Taizan abriu a comunidade. Já fazia muito tempo desde que ele entrou em Vecveta. Foi tempo suficiente para que algumas mudanças acontecessem nos demais jogadores do modo solo. Kang Taizan, solo, você está vivo? Li Taeyeon, solo, hein? Kang Junhyeok, solo, o quê? Achei que você tinha ido embora porque não disse nada. Kang Taizan, solo, fiquei em algum lugar por um tempo. Então, como vai? Como Taizan havia previsto, Kang Junhyeok e Li Taeyeon estavam descendo rapidamente. Kang Taizan, solo, você chegou ao 6º andar? Li Taeyeon, solo, sim. Atualmente estou lidando com homens lagarto. O pântano é irritante, mas é um tanto administrável. Li Taeyeon postou calmamente. Ela parecia mais madura, talvez por ter passado nas provações de Baltazar. Kang Taizan, solo, desça rapidamente. Tenho algo para lhe contar no 8º andar. No 8º andar estava o deus das provações, Oman. Seu julgamento foi muito seguro, pois alguém poderia desistir voluntariamente. Foi um julgamento que valeu a pena discutir com eles. Li Taeyeon, solo, ok. Obrigado, Sr. Taizan. Depois disso, eles conversaram sobre várias coisas. Li Taeyeon e Kang Junhyeok perguntaram a Taizan sobre isso e aquilo, pois tinham muitas perguntas para ele. Como alguém que se aprofundou mais que eles, pareciam curiosos sobre as informações dos andares inferiores. Taizan respondeu a essas perguntas. Naturalmente, também surgiram histórias sobre outros jogadores. Kang Taizan, solo, agora há várias pessoas que concluíram o 2º andar. Li Taeyeon, solo, sim, embora também haja muitos que morreram. Limpando o 2º andar, foi um número muito rápido e grande comparado a antes, mas ainda estava longe de limpar o labirinto. Não importa o quanto se tentasse, o 20º andar seria o limite. Era virtualmente impossível para a maioria deles descer até o fim do labirinto. A menos que surgisse um método especial, não se poderia retornar à Terra, exceto no momento do retorno forçado. Kang Taizan, solo, então tome cuidado. Taizan fechou a comunidade e chegou ao 20º andar. Na zona segura, estava Lilis. Você está vivo? Pensei que você estivesse morto quando não te vi por um tempo. Eu tinha um lugar para ir. Ufa, isso é um alívio. Você não pode morrer ainda. Ainda há muito o que fazer. Lilis acenou com a mão com um sorriso brilhante. Até a próxima. Ignorando sua despedida, Taizan dirigiu-se para a sala do chefe no 20º andar. Lá estava o guia do pecado, Gagorá, a quem ele salvou. Você chegou. Sim. Taizan assentiu. Gagorá engoliu a saliva. Agora, você vai descer? Eu preciso. A razão pela qual ele entrou no labirinto foi para a conquista. Gagorá sorriu e disse. Então eu tenho algo para te contar. Sobre os guias do pecado no 21º andar? Sim. Taizan deteve os guias do pecado e recebeu seu acordo para não repassar as informações de Taizan mais abaixo. Mas isso foi apenas um acordo que ele recebeu de aventureiros até o 20º andar, os aventureiros do 2º nível. O próximo lugar para onde ele iria era o 21º andar, onde estavam os aventureiros do 3º nível. Aventureiros de 3º nível pensarão que você é forte, mas acreditam que você está morto. Portanto, será problemático quando você os encontrar. Aquele que se pensava estar morto parecia vivo. Se os aventureiros do 3º nível percebessem que os aventureiros do 2º nível haviam mentido, eles informariam imediatamente a sede. Então, seria o fim. Não havia como Taizan derrotar os membros principais do quartel-general que haviam descido às profundezas. Então, Gagorá pretendia sugerir uma maneira de Taizan evitar os aventureiros. Eu não ligo. No entanto, Taizan não deu ouvidos às palavras de Gagorá. Surpreso, Gagorá tentou explicar com urgência. Você planeja matar todos eles? Isso não é bom. Se os guias do pecado morrerem, a informação será automaticamente retransmitida para a sede. Eles descerão então. Eles não deveriam ser encontrados. Eles também não deveriam ser mortos. Acima de tudo, mesmo para você, Taizan, os aventureiros do 3º nível não são fracos. Jagan morreu nas mãos de Taizan, mas não foi porque ele era fraco. Foi em grande parte devido ao fato de ele subestimar Taizan e baixar a guarda. Se muitos do 3º nível atacassem, Taizan também corria grande perigo. A resposta correta é evitá-los. Eu sei, mas não tenho planos de evitá-los. Evitando os aventureiros, não foi impossível. Ao contrário do 2º nível, eles, que não precisavam procurar novos aventureiros, provavelmente se reuniriam em um só lugar. Então, tudo o que ele precisava fazer era passar de alguma forma por aquele lugar. Porém, passar despercebido equivalia a abrir mão de recompensas. Taizan não tinha intenção de sofrer perdas desnecessárias. Desesperado, Gagorá tentou detê-lo de todas as maneiras que pôde. Se Taizan atacasse, também se saberia que ele havia transmitido falsidades. Então, sua vida também acabou. Enquanto Gagorá tentava persuadi-lo, Taizan falou. Eu preparei um caminho. Um jeito, você diz? Sim, então fique onde está. Não tente interferir desnecessariamente. Com um aviso, Taizan desceu ao 21º andar.
Este é um lugar além da entrada do labirinto. Há coisas aqui que não morrem quando esfaqueadas com uma espada e não caem quando a magia é lançada. Este é um espaço onde a escuridão e a luz se misturam. Iniciando a missão do 21º andar. Derrote o chefe do 21º andar e passe. Recompensa. Pedra espiritual. Recompensa secreta. O 21º andar, um lugar que os aventureiros chamam de terceiro nível. Este era um nível que agora poderia ser considerado separado dos andares iniciais, e Taizan sabia o que aparecia aqui. Taizan penetrou no labirinto. Ao abrir a porta, ele sentiu uma onda de calor. Um espírito de fogo de baixo escalão do labirinto apareceu. Havia uma esfera oscilante de chamas no ar. Taizan desembainhou sua espada. Espíritos. Li Taeyeon mencionou a aparência deles. Ela disse que se ele fosse mais longe, coisas como reis espirituais surgiriam. Mas isso seria uma história para mais tarde. Enquanto Taizan relembrava as coisas que ela havia dito, o espírito detectou Taizan. O corpo do espírito inchou e então bolas de fogo foram disparadas como uma espingarda. Taizan chutou o chão e voou no ar. Ele atacou o espírito através de um salto aéreo e o atingiu com sua espada. Mas nenhuma janela de dano apareceu. O espírito dividido recombinou-se mais uma vez. Como esperado. Foi como Li Taeyeon lhe disse. Taizan não entrou em pânico e se distanciou. Li Taeyeon disse que ataques físicos não funcionavam em espíritos. Ela tentou todos os tipos de métodos, mas eles não funcionaram. Então ela disse que ele deveria encontrar outra maneira de lidar com isso. Taizan balançou a espada mais algumas vezes depois disso, mas não funcionou. Foi o mesmo quando ele usou uma habilidade. Como Li Taeyeon disse, os ataques físicos não pareciam funcionar. Então, que tal isso? Uma luz azul surgiu da espada de Taizan. O poder obtido de Vekveta. Com a espada cheia de aura, ele dividiu o espírito ao meio. Fiz. A forma do espírito distorceu-se por um momento. Mas logo retornou ao seu estado original. Também não está funcionando. Taizan se distanciou e ativou Frost Arrow e Blazing Orb. Tanto o fogo quanto o gelo perfuraram o espírito do fogo. Novamente, não funcionou. O espírito estava flutuando como no início. Exatamente como ela explicou. Ao entrar no 21º andar, notou-se que os inimigos aqui não caíam mesmo quando a magia era usada. Ele tentou simplesmente porque era mais fácil de entender quando verificado diretamente. Havia uma maneira separada de lidar com os espíritos, e Taizan conhecia esse método. Ele estava pensando em usar o que tinha antes disso. Eu não sei como usar o poder sagrado, então que tal isso? Você ativou as chamas falsas de Marbas. Sem nenhuma expectativa especial, Taizan ativou a magia negra. Não havia razão para que a magia negra funcionasse quando a magia não funcionava. Uma substância em forma de chama foi derramada sobre o espírito. 106 de dano ao espírito do fogo de baixo escalão do labirinto. Uau! 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 O espírito estremeceu como se estivesse com dor. Taizan ficou surpreso com a janela de danos. O dano foi aplicado? O fantasma respondeu à pergunta de Taizan. Espíritos são formas de vida da natureza. Portanto, os ataques derivados da natureza não funcionam. Mesmo a aura não funciona porque, em última análise, é algo que os deuses concederam ao mundo. Mas a magia negra se origina de demônios. Então, porque não é natural, o dano é aplicado? É um pouco mais complicado, mas o conceito básico é esse. É por isso que eu vi que os demônios passam do terceiro nível com um pouco mais de conforto. A conclusão foi que a magia negra poderia derrubar os espíritos. Taizan invocou sua magia negra novamente. Desta vez, ele usou todo o poder mágico que possuía. Você ativou as chamas falsas de Marbas. As chamas irromperam. O espírito tentou evitá-lo, mas as chamas falsas que varriam toda a sala não puderam ser evitadas. Uau! 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 Você venceu o espírito do fogo de baixo escalão do labirinto. Funcionou. Foi uma vitória inesperada. Taizan rapidamente começou a avaliar a situação. Ainda assim, não está no nível de ser útil. Seu poder mágico atual era muito baixo. Ele mal havia derrubado um usando todo o seu poder mágico, então não poderia descer ao labirinto com isso. Terei que me mover de acordo com as informações de Taeyeon. Taizan atravessou as salas do labirinto. Espíritos do fogo apareciam de vez em quando, mas ele os ignorava e avançava. Devido à diferença básica nas estatísticas, ele poderia passar sem problemas. Logo, Taizan conseguiu chegar à sala periférica. Você sabe bem, eu nem preciso te contar. A estratégia para o 21º andar é apenas esta. Quer ele estivesse familiarizado com isso, o fantasma não ficou surpreso. Os espíritos eram imunes aos poderes físicos e mágicos. Taizan poderia derrotá-los porque tinha magia negra, mas estava mais perto de uma solução alternativa. Então havia outra maneira. Taizan abriu a porta para a periferia. Uma risada louca veio. Hehe, hehehe, hehe. Um espírito branco girava no meio da sala. Com um design de personagem simplificado, poderia ser chamado de fofo. Mas em contraste, a risada louca que saiu dele era assustadora. Hehe, um convidado. Olá. O espírito branco gritou com uma risada de loucura. Taizan calmamente abriu a boca. Eu quero descer ao labirinto.
O espírito inclinou a cabeça. Era um rosto que não entendia completamente as palavras de Taesan. Eu quero derrubar os ânimos para fazer isso. Um ódio profundo passou pelos olhos do espírito por um momento. Derrube-os. Derrube aqueles que me abandonaram. Mate e tire aqueles que disseram que não sou normal. O espírito branco gritou furiosamente. Ele gritou com um rosto cheio de loucura e ódio. Este nunca muda. O fantasma estalou a língua. Ele parecia ter encontrado o espírito branco antes também. O espírito branco enlouquecido acenou com a mão. Sempre em frente 5. Terceiro à esquerda. Há uma sala escondida lá. Tem um golem feito pelo rei que me abandonou. Evite-o e traga o núcleo oculto. Então eu te darei poder. O espírito enlouquecido odeia tudo que o tornou assim. O espírito quer que você traga de volta a fonte da natureza que o golem está guardando. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.